E aqui estamos palpites para sexta-feira, dia 7/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão, Bayern e Bremen. O Bayern é o primeiro e o Bremen o oitavo. Nos últimos 5 jogos o Bayern venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos o Bremen venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols no segundo tempo em 8 de 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado com 2 vitórias do Bayern, 1-0 e 5-0. Palpite, casa vencendo ao vivo. Bundesliga 2, Furt contra Regensburg. O Furt é o 14º e o Regensburg o 18º. Nos últimos 5 jogos o Furt venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o Regensburg venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10 jogos. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 4-0 e 1-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Münster contra Hamburgo. O Münster é o 15º e o Hamburgo o 2º. Nos últimos 5 jogos o Münster venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Hamburgo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram uma vez ano passado, uma vitória do Hamburgo por 4-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga Saudita, Al-Nassr contra Al-Feiha. O Al-Nassr é o 3º e o Al-Feiha o 13º. Nos últimos 5 jogos o Al-Nassr venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Al-Feiha venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Jogando como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes ano passado, com 4 vitórias do Al-Nassr. 1-0, 3-0, 3-1 e 4-1. Palpite, casa vence. Campeonato argentino, Rivadavia contra Estudiantes. O Rivadavia é o 2º e o Estudiantes o 1º. Nos últimos 3 jogos o Rivadavia venceu 2 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Estudiantes venceu 2 e empatou 1, marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. O jogo entre essas duas equipes no ano passado foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Santa Fé e Argentinos Júniors. O Santa Fé o 13º e o Argentinos o 3º. Nos últimos 3 jogos, o Santa Fé empatou 1 e perdeu 2, não vence em 8. Nos últimos 5 jogos, o Argentinos venceu 2 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato austríaco, Sturm Graz contra Áustria Viena. O Graz é o 1º e o Viena o 2º. Nos últimos 5 jogos o Graz venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Jogando em casa venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Viena venceu 4 e empatou 1. Como visitante também venceu 4 e empatou 1. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-0 para o Viena.
Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Espanhol, Rayo Vallecano contra Valladolid. O Rayo é o 6º e o Valladolid o 20º. Nos últimos 5 jogos, o Rayo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Valladolid venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu todos. Sofreu 1 ou mais gols no segundo tempo em 8 de 10. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Rayo. Palpite, casa vence. Campeonato francês, Nantes e Brest. O Nantes é o 14º e o Brest o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Nantes venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Jogando em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Brest venceu 2 e perdeu 3. Como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Brest. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. PSG e Mônaco. O PSG é o primeiro e o Mônaco o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu 4 e empatou 1. Jogando em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Mônaco venceu 3 e perdeu 2. Como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-0 para o PSG. Palpite, casa vence. Copa da Inglaterra, Manchester United contra Leicester. Nos últimos 5 jogos, o Manchester venceu 3 e perdeu 2. Em casa, venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Leicester venceu 2 e perdeu 3. Como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Manchester. 5-2 e 3-0. Palpite, casa vence. Campeonato italiano, Como e Juventus. O Como é o 15º e a Juventus o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Como venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Jogando em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, a Juventus venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para a Juventus. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato holandês, segunda divisão. Volendam contra Den Haag. O Volendam é o primeiro e o Den Haag o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Volendam venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Den venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 3. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Den, 4-0 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Grafs Chep contra Den Bosch. O Grafs é o 7º e o Den o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Grafs Chep venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Jogando em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Den venceu 4 e perdeu 1. Como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 3. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Grafs e um empate, 2-0 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato português, Porto e Sporting. O Porto é o 3º e o Sporting o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Jogando em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 6. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-0 para o Sporting. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols.
Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo com os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.